Imagine descobrir que a história que você aprendeu na escola estava completamente errada, que Cristóvão Colombo não foi o primeiro europeu a pisar no Novo Mundo. Na verdade, 500 anos antes da famosa viagem de 1492, guerreiros nórdicos já navegavam pelas águas geladas do Atlântico Norte, estabelecendo colônias na América do Norte e travando batalhas sangrentas com povos nativos. Esta não é mais uma teoria conspiratória, é ciência pura. DNA, arqueologia e análises isotópicas provaram definitivamente os vikings chegaram à América em 1000 depois de Cristo, fundaram assentamentos no Canadá e permaneceram lá por décadas. Mas aqui está o mistério que vai te deixar acordado à noite pensando: se eles chegaram primeiro, por que diabos voltaram para casa e deixaram todo um continente inexplorado para trás? A resposta vai te chocar e vai mudar completamente como você vê a expansão europeia e o destino das Américas. Deixe aquele like se você está pronto para descobrir a verdade que mudou a história mundial para sempre. E se inscreva no canal porque vamos desvendar os maiores mistérios da humanidade juntos. Para entender a magnitude do que os vikings conseguiram, você precisa visualizar o que significava navegar pelo Atlântico Norte no ano 1000. Estamos falando de uma época sem GPS, sem bússola magnética, sem mapas precisos, apenas estrelas, intuição e uma coragem beirando a loucura. Leif Erikson, filho de Erik o Vermelho, partiu da Groenlândia em um Knurr, um navio viking de 16 metros com uma única vela quadrada. Carregava 35 homens, provisões para meses e a esperança de encontrar terras que seu próprio irmão havia avistado anos antes durante uma tempestade que o desviou da rota. A técnica de navegação viking era pura genialidade primitiva. Eles usavam o compasso solar, um disco de madeira com entalhes que funcionava como um relógio de sol tridimensional. Observavam o comportamento das ondas, que mantinham padrões consistentes, mesmo longe da costa. Seguiam as migrações de baleias e o voo de certas aves marítimas, que sempre retornavam à terra ao anoitecer. Mas o método mais impressionante eram as pedras do sol, cristais de feldspato que polarizavam a luz solar, permitindo localizar o sol mesmo através de nuvens densas. Pesquisas modernas da Universidade de Rennes confirmaram que esses cristais funcionavam com 95% de precisão, transformando cada viking em um navegador de precisão quase científica. Após semanas navegando através de icebergs flutuantes e tempestades que poderiam despedaçar o casco de madeira, eles finalmente avistaram uma costa coberta de florestas densas. Era a Terra Nova, no atual Canadá. Leif Erikson acabara de se tornar o primeiro europeu a pisar no continente americano. Por décadas, a comunidade científica tratou as sagas vikings como folclore medieval, histórias exageradas contadas ao redor de fogueiras. Isso mudou drasticamente em 1960, quando os arqueólogos noruegueses Helge e Einstein Ingstad fizeram uma descoberta que abalou o mundo acadêmico. Em Lance ou Meadows, na ponta norte da Terra Nova, eles desenterraram algo impossível. Um assentamento viking genuíno, datado precisamente do ano 1000 depois de Cristo. Não eram apenas algumas ferramentas espalhadas, era uma colônia completa, com 8 edifícios de estrutura idêntica às encontradas na Groenlândia e Islândia. Os prédios maiores mediam 28 metros de comprimento e funcionavam como salões comunais, onde até 30 pessoas podiam viver durante os invernos brutais. Havia oficinas especializadas, incluindo uma forja, onde se trabalhava ferro, algo que os povos nativos americanos não dominavam na época. Os arqueólogos encontraram centenas de artefatos, pregos de ferro forjado, uma pedra de amolar escandinava, um alfinete de bronze típico das mulheres vikings. Mas a evidência mais dramática estava microscópica. Análises de pólen fossilizado revelaram espécies de plantas que não existiam naturalmente na América do Norte. Plantas que os vikings trouxeram da Europa como alimento e medicina. O DNA das cinzas de fogueiras antigas mostrou restos de cevada, centeio e outras culturas europeias. Datação por carbono 14 confirmou. Este assentamento estava ativo entre 1000 e 1030 depois de Cristo, exatamente quando as sagas vikings descreviam a colonização da Vinland, a terra das vinhas. Lance ou Meadows era apenas o começo.
Evidências recentes sugerem que os vikings penetraram muito mais profundamente no continente americano do que imaginávamos. Em 2021, dendroarqueólogos da Universidade de Groningen fizeram uma descoberta revolucionária. Analisando anéis de crescimento de madeiras encontradas em Lance os Meadows, identificaram marcas de corte feitas por ferramentas de metal em árvores cortadas exatamente no ano 1021 d.C., a data mais precisa que temos para a presença viking na América. Mas as implicações vão muito além de uma data. O volume de madeira processada indica que os vikings não estavam apenas acampando temporariamente. Eles cortaram centenas de árvores para construção e reparo de navios, sugerindo operações de larga escala que duraram anos, não meses. Mais intrigante ainda, artefatos de origem nórdica foram encontrados espalhados pela costa leste americana. Uma moeda de prata norueguesa do século XI apareceu no Maine. Pontas de lança de design escandinavo foram desenterradas no Ártico canadense. Uma espada viking autêntica foi descoberta no rio Potomac, na Virgínia. Cada achado isolado poderia ser explicado como coincidência ou comércio indireto. Mas juntos, eles pintam um quadro de exploração sistemática. Os vikings provavelmente estabeleceram bases temporárias ao longo da costa, usando Lance ou Meadows como quartel-general para expedições que os levaram até o atual Estados Unidos. As próprias sagas vikings mencionam 3 regiões distintas na América. Helluland, que significa Terra das Pedras Planas, provavelmente a ilha de Baffin. Markland, que significa Terra das Florestas, possivelmente o Labrador. E Vinland, que significa Terra das Vinhas, que incluía a Terra Nova, e possivelmente regiões mais ao sul, onde cresciam uvas selvagens. A colonização viking da América não foi apenas uma expedição masculina de exploração. Famílias inteiras cruzaram o Atlântico, trazendo mulheres, crianças e animais domésticos. E em algum momento entre 1005 e 1010 d.C., aconteceu algo histórico, que raramente aparece nos livros de história. Gudrid Thorbjarnardóttir, uma mulher viking de coragem extraordinária, deu à luz uma criança no solo americano. O nome da criança era Snorri Thorfinnsson, tecnicamente o primeiro europeu nascido na América, 500 anos antes de qualquer colonizador espanhol, português ou inglês. A história de Gudrid é fascinante por si só. Ela havia perdido o primeiro marido numa epidemia na Groenlândia. Casou-se novamente com Thorfinn Karlsefni, um comerciante rico que organizou uma das expedições de colonização mais ambiciosas para Vinland. Levaram gado, ovelhas, um touro reprodutor e tudo necessário para estabelecer uma fazenda permanente na América. Durante 3 anos, esta comunidade viking de 160 pessoas tentou criar a primeira colônia europeia permanente no Novo Mundo. Construíram casas sólidas, estabeleceram pastagens para o gado e cultivaram grãos trazidos da Europa. Por um tempo, parecia que dariam certo. Snorri cresceu brincando com crianças nativas americanas, aprendendo simultaneamente nórdico antigo e línguas indígenas. Era literalmente o primeiro americano bicultural da história. Quando a família finalmente retornou à Groenlândia, ele tinha cerca de 4 anos e falava fluentemente 2 famílias linguísticas completamente diferentes. A ironia histórica é impressionante. Enquanto a Europa celebra Colombo como descobridor da América, o primeiro europeu americano já tinha morrido há mais de 4 séculos quando as caravelas espanholas chegaram ao Caribe. A razão pela qual os vikings abandonaram a América não foi falta de recursos ou dificuldades de navegação. Foi algo muito mais brutal e imediato: guerra. As sagas vikings descrevem os nativos americanos como Skrælings, termo que pode ser traduzido como gritadores ou pessoas que se encolhem. Inicialmente, as interações foram pacíficas. Os vikings comercializavam ferramentas de ferro, produtos lácteos e tecidos por peles, marfim de morsa e outros recursos locais. Mas os europeus trouxeram algo devastador: doenças. Mesmo antes da era das grandes epidemias pós-Colombo, os vikings inadvertidamente introduziram patógenos aos quais os nativos americanos não tinham imunidade. Resfriados comuns se tornavam pneumonias fatais. Infecções simples matavam famílias inteiras. Os nativos naturalmente associaram a presença dos estrangeiros às mortes misteriosas que assolavam suas tribos. A hostilidade era inevitável. O confronto final
Aconteceu durante o terceiro ano da colonização de Thorfinn Karlsefni. Centenas de guerreiros nativos atacaram o assentamento viking numa madrugada de inverno. As sagas descrevem uma batalha feroz, onde o único touro dos vikings, solto em pânico durante o ataque, acabou salvando os colonos. Os nativos nunca tinham visto um animal tão grande e barulhento e fugiram aterrorizados. Mas os vikings entenderam a mensagem. Eles eram apenas 160 pessoas isoladas num continente com milhões de habitantes hostis. Não havia reforços vindos da Europa. Não havia possibilidade de receber suprimentos regulares através de 3.000 quilômetros de oceano tempestuoso. Freydis Eriksdottir, irmã de Leif Erikson, liderou a última expedição viking séria à América, por volta de 1020 d.C. Ela era conhecida por sua ferocidade em batalha. As sagas contam que ela lutava grávida, gritando desafios de guerra para intimidar inimigos. Mas mesmo uma guerreira lendária como Freydis não conseguiu estabelecer uma presença permanente. A decisão de abandonar a América não foi tomada levianamente. Os vikings tinham investido anos, recursos enormes e várias vidas na colonização. Mas 3 fatores convergiram para tornar a permanência insustentável. Primeiro, isolamento logístico brutal. A viagem da Groenlândia à Terra Nova demorava semanas em condições ideais, meses quando as tempestades complicavam. Durante o inverno, era completamente impossível. Uma colônia na América estava efetivamente isolada por 6 meses de cada ano, dependendo apenas de recursos locais. Compare isso com as colônias vikings bem-sucedidas na Islândia ou Groenlândia, que podiam receber suprimentos anuais e reforços populacionais da Noruega. A América estava longe demais, separada por águas perigosas demais. Segundo, pressão demográfica inviável. A população viking total no mundo não passava de algumas centenas de milhares de pessoas. A Groenlândia já demandava colonos constantes para se manter viável. Manter 2 colônias simultaneamente no Ártico, uma na Groenlândia, outra na América, simplesmente excedia a capacidade populacional nórdica. Terceiro, resistência nativa organizada. Diferentemente de outras regiões colonizadas pelos vikings, a América tinha populações nativas densas e bem organizadas. Os povos do Labrador e Terra Nova eram caçadores-coletores experientes, perfeitamente adaptados ao ambiente local e capazes de sustentar guerras prolongadas. Os vikings eram guerreiros formidáveis, mas eram também pragmáticos. Quando os custos superaram os benefícios, eles cortaram as perdas e redirecionaram energia para empreendimentos mais viáveis. Por volta de 1030 d.C., os últimos vikings abandonaram definitivamente seus assentamentos americanos. Levaram tudo que puderam carregar: ferramentas, armas, objetos de valor. Queimaram o resto para não deixar nada útil para possíveis inimigos. A retirada viking da América criou uma das maiores reviravoltas históricas de todos os tempos. Se eles tivessem persistido, o curso da civilização mundial seria irreconhecível. Imagine um cenário onde os vikings estabeleceram colônias permanentes na América do Norte a partir do século XI. Em 1492, quando Colombo chegasse ao Caribe, encontraria não povos nativos isolados, mas descendentes de europeus que já dominavam o continente há 4 séculos. Esses americanos nórdicos teriam desenvolvido tecnologia híbrida, combinando inovações europeias com conhecimento nativo, agricultura avançada, metalurgia, possivelmente até armas de fogo primitivas importadas da Europa através de redes comerciais já estabelecidas. O mais crucial, eles teriam imunidade às doenças europeias que devastaram 90% da população nativa americana após 1492. As epidemias de varíola, sarampo e tifo, que facilitaram a conquista espanhola, simplesmente não teriam ocorrido na mesma escala. A expansão colonial europeia teria encontrado resistência organizada e tecnologicamente competente. Não haveria conquista fácil do México ou Peru. Não haveria exploração descontrolada de recursos americanos que financiou o imperialismo europeu dos séculos seguintes. Potências como Espanha e Portugal nunca teriam acumulado as riquezas americanas que as transformaram em impérios globais. A Inglaterra talvez nunca tivesse colonizado a América do Norte. O tráfico atlântico de escravos
poderia ter sido drasticamente menor, já que não haveria necessidade de substituir populações nativas dizimadas por doenças. A ciência moderna trouxe ferramentas que os arqueólogos do século XX nem sonhavam. Análises genéticas estão reescrevendo nossa compreensão sobre a presença viking na América. Em 2010, geneticistas da Universidade de Oxford identificaram algo extraordinário, uma linhagem de DNA mitocondrial chamada C1e, encontrada em algumas famílias islandesas modernas. Esta variação genética específica só existe naturalmente em populações nativas americanas. A implicação é chocante. Em algum momento da história viking, uma mulher nativa americana viajou para a Islândia e teve descendentes que sobreviveram até hoje. A datação genética sugere que isso aconteceu exatamente no período das expedições vikings à América, entre 1000 e 1050 d.C. Mais intrigante ainda, análises isotópicas de ossos encontrados em cemitérios vikings mostram assinaturas químicas consistentes com dietas americanas. Isótopos de estrôncio nos dentes indicam que alguns vikings nasceram na América ou passaram anos significativos lá durante a infância. Em 2021, uma equipe internacional de geneticistas analisou o DNA antigo de 442 esqueletos vikings encontrados em toda a Escandinávia. Descobriram que os vikings eram muito mais diversos geneticamente do que imaginávamos, incluindo ancestralidades do sul da Europa, Ásia Central e América do Norte. Essas evidências confirmam que o contato entre vikings e nativos americanos foi mais intenso e prolongado do que as sagas sugerem. Não foram apenas expedições de exploração isoladas. Houve intercâmbio cultural significativo, casamentos interétnicos e troca populacional em ambas as direções. O abandono viking da América não foi um fracasso, foi uma decisão estratégica que demonstra a sofisticação política e econômica dessa civilização. Os vikings entenderam algo que outros colonizadores europeus demorariam séculos para aprender. Expansão territorial sustentável requer densidade populacional adequada, linhas de suprimento confiáveis e capacidade de resistir à pressão local. Sem esses elementos, qualquer colônia estava destinada ao fracasso. Eles aplicaram esse aprendizado em outras expansões bem-sucedidas. As rotas comerciais vikings conectaram a Europa à Ásia, criando redes econômicas que persistiram por séculos. Estabeleceram colônias duradouras na Islândia, Ilhas Faroe e Groenlândia. Fundaram cidades como Dublin, York e Kiev, que ainda existem hoje. Ironicamente, a falha viking na América pode ter sido sua maior contribuição histórica. Ao não estabelecer uma presença europeia permanente no continente, eles preservaram as Américas como um mundo separado por mais 5 séculos. Isso permitiu que civilizações como os astecas, incas e maias atingissem seu auge cultural antes do contato europeu. Quando esse contato finalmente aconteceu, foi traumático e devastador, mas as realizações culturais, artísticas e tecnológicas que essas civilizações deixaram não teriam existido se os vikings tivessem colonizado com sucesso a América no século XI. A história que você acabou de descobrir não é especulação, é ciência sólida, confirmada por evidências arqueológicas, genéticas e documentais inquestionáveis. Os vikings chegaram à América em 1000 d.C., estabeleceram colônias, tiveram filhos no solo americano e mantiveram presença por décadas. Eles voltaram porque eram inteligentes o suficiente para reconhecer quando um empreendimento era insustentável. Essa decisão alterou irrevogavelmente o curso da história mundial, determinando como e quando a Europa redescobriria as Américas. Hoje, turistas podem visitar Lansdowne Meadows e tocar as fundações de pedra das casas onde viveram os primeiros europeus americanos. Podem ver as forjas onde vikings trabalhavam ferro no Novo Mundo 5 séculos antes de Colombo. É uma experiência profundamente emocional perceber que a história que aprendemos na escola omitiu completamente este capítulo, que gerações de estudantes cresceram acreditando numa versão simplificada e incompleta sobre como os dois mundos se encontraram. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre a história americana, deixe aquele like maroto e compartilhe com alguém que precisa saber dessa verdade. Se inscreva no canal porque ainda temos muito mais segredos históricos para desvendar juntos. E aí, qual descoberta te impressionou mais?
Os artefatos arqueológicos, as evidências de DNA ou a percepção de como a história poderia ter sido completamente diferente? Comenta aí embaixo sua teoria sobre como seria o mundo se os vikings tivessem ficado na América. Até o próximo vídeo. Continuem curiosos.